Vamos pegar carona na Globo News com tradução simultânea. Tem manifestação agora do presidente Donald Trump dos Estados Unidos sobre a decisão da Suprema Corte que derrubou as tarifas impostas a produtos de diversos países. Símbolo de segurança internacional, segurança nacional. E eu diria, para o nosso país era tão importante, porque estamos indo tão bem como economia, como país, nunca fomos tão bem. A boa notícia é que há métodos, práticas, estatutos, autoridades reconhecidas por toda a Suprema Corte nessa decisão terrível, mas também reconhecidos pelo Congresso, que são ainda mais fortes do que as tarifas da Lei Federal de Poderes emergenciais. Na verdade, eu fui muito modesto até no que eu pedi de outros países e outros negócios. Eu fui e fiz menos até do que eu queria fazer. Eu quero ser muito comportado porque eu não queria fazer nada que pudesse impactar a decisão da Suprema Corte. Eu entendo a Suprema Corte, eu entendo como rapidamente eles se sentem influenciados. Eu quero ser um bom menino. Eu usei as tarifas de forma eficiente nos últimos anos para fazer com que a América fosse grande novamente. Nós acabamos de romper a barreira de 50 mil no índice Dow. E, ao mesmo tempo, nós quebramos o número de 7 mil, números que as pessoas nem acreditavam, que as pessoas, quando nós fomos eleitos, na nossa grande vitória, achavam que jamais alcançaríamos esses números. Ninguém achou que fosse possível fazer isso em 4 anos e nós fizemos em apenas 1. Falaram para mim, você nunca vai conseguir fazer isso. Volte atrás, leia os gênios que afirmavam isso. Todos os vencedores do Prêmio Nobel, na área econômica, disseram, você não vai conseguir fazer isso nem em 4 anos. Nós fizemos em 1 ano. Quebramos todos os recordes. E vamos continuar a fazer isso. As tarifas também foram utilizadas para acabar com 5 das 8 guerras. Eu já resolvi 8 guerras, querendo ou não. Grandes guerras poderiam ter sido guerras nucleares. O primeiro-ministro do Paquistão disse que ontem, na grande reunião que nós tivemos, ele disse, no nosso Conselho da Paz, ele disse que o presidente poderia ter salvo 35 milhões de vidas se nós tivéssemos parado de lutar. Estávamos prontos a fazer coisas horríveis. Mas nos deram segurança essas tarifas. E junto com as nossas fronteiras. Donald Trump, falando neste momento na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, chamou de idiotas e estúpidos os juízes, os ministros da Suprema Corte. Inclusive os que ele botou lá, né? Porque a Suprema Corte tem maioria conservadora, são 6 dos 9 ministros conservadores. Isso. E ele foi derrotado por 6-3. E quantos ele colocou lá, Alemão? Eu acho que... Eu sei que um apenas entre os que ele indicou votou com ele, votou a favor dele. Mandato não tenho aqui. Os outros todos votaram contra. Eu tenho dúvida se são 5, 4, enfim. Mas, eu vou checar aqui. São os juízes conservadores que deram a derrota. Uhum. Ele teria maioria se fosse considerar só a inclinação, a visão dos magistrados, mas nesse caso aí votaram em favor das empresas e dos estados que entraram com ação. Lembrando, essa ação não foi imposta lá por Brasil, Rússia ou China, não. Foram empresas norte-americanas e estados norte-americanos que entraram com a ação que foi julgada hoje na Suprema Corte dos Estados Unidos. Gianni Guerra está conosco aqui no estúdio. Donald Trump está fazendo pronunciamento lá, deve procurar outras brechas de legislação para continuar com a imposição de tarifas para produtos que chegam aos Estados Unidos. Gianni, boa tarde. Boa tarde, Stout, PG, Mari. Boa tarde, Gianni. Oi, Gianni. Ele está dizendo ali que ele vai recorrer a essas outras ferramentas, né, outras legislações. Isso já era previsto. Tá, já se especulava, inclusive tem listas aqui de quais poderiam ser as legislações que ele poderia invocar para manter as tarifas, ainda que não nesta magnitude que ele estava conseguindo aplicar aos países. Já sabiam que tinha um risco da Suprema Corte derrubar. Sim, porque a decisão de hoje, inclusive, ela mantém uma decisão anterior já, né? E só que ele diz ali que, enfim, é característico de Trump, mas ele diz que elas são mais fortes do que a IEPA. A IEPA é essa legislação emergencial
que a justiça norte-americana entendeu que não deveria ter sido acionada, porque não era um caso excepcional de defesa dos Estados Unidos aplicar o tarifaço aos países que exportam para lá. Então, aí ele recorreria a essas outras, mas assim, obviamente ele não considerava essas outras mais fortes, senão ele teria usado primeiramente, né? Claro. Então agora seriam alternativas para manter as tarifas, né? Esse é um ponto importante para entender o que vem por aí. A Jenny vai ficar conosco aqui, vai trazer toda a repercussão, desde o início de tarde, está ouvindo muita gente. Nós vamos colocar na conversa agora o conselheiro técnico da Associação de Comércio Exterior do Brasil, Henri Quaresma. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Jenny. Para os ouvintes. Boa tarde. Esse ponto que eu falava agora, né, ele ainda gera uma insegurança jurídica para as empresas, para saberem se essa discussão ainda vai se arrastar ou se elas já podem contar que elas não vão mais ter a aplicação do tarifaço naquilo que elas vão exportar e até, quem sabe, conseguir o reembolso daquilo que já pagaram. Quando se fala de presidente Trump, a gente não tem uma previsibilidade, né? Tudo é possível, né? Então é nessa tese que as empresas estão acompanhando nos últimos 2 anos, né? Toda essa questão, digamos, das tarifas, né? Agora a decisão da Suprema Corte foi muito clara, né? Porque não é só a questão da derrubada das tarifas, mas é a regulação, né? Desse processo, né? E terá que ser aprovado pelo Congresso agora, conforme essa decisão. Então, de uma certa forma, dá uma legalidade, né, ao processo que estava totalmente instável, né? Então, dá um processo legal onde as empresas vão poder, digamos, buscar essas alternativas legais, digamos, né? Mas tem uma das possíveis alternativas, plano B, que nem diz Trump, que é a seção 122. Ela permite umas tarifas menores do que as de hoje, por um determinado tempo, 150 dias, até que o Congresso norte-americano venha dizer se pode ou não pode. Então, por um tempo ainda seriam cobradas tarifas. Isso ainda traz esse risco para as empresas daqui, né? Sim, sem dúvida. Como as empresas fizeram já um ajuste, né, quando no primeiro tarifaço, né, já se ajustaram, na verdade houve um reajuste do comércio internacional como um todo, né? Então isso já não vai ser tão digamos, impactante, né? No caso do Brasil, na prática mesmo, é 10%, né? Que estaria sendo eliminado, né? Os outros 40% não? Não, os outros 40%, boa parte já foi negociado, né? Foi retirado, né? É que aqui para o Sul, para o Rio Grande do Sul, maioria, nós não tivemos muito alívio na lista de exceções. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte do que a gente exporta não está na lista de exceções porque Trump não quer comprar de nós. Exato, o couro, calçados, né? Tem muitos produtos que ainda ficaram, né? Mas pelo que o senhor entende, já, por exemplo, semana que vem uma empresa vai fechar um negócio com os Estados Unidos, já vai fechar esse negócio sem essa tarifa de 10% ou de 50%? Ou ainda vai ter que esperar mais tempo para ter esse alívio? Pelo que eu entendo, tem que ter a publicação, né, oficial disso, né, nos meios legais aí nos Estados Unidos, né? Foi publicada hoje já a decisão. Foi publicada hoje já? Já. Então tá aí. Se foi publicado, realmente já tem que entrar em vigor, exceto que tem ainda alguma ação aí do presidente Trump nesse meio tempo, né? Uma dúvida que fica, conselheiro, é se, caso haja a possibilidade de entrar na justiça para pedir retroativamente essas tarifas, né, para ter esse ressarcimento, isso vai beneficiar mais empresas brasileiras que pagaram essa tarifa ou empresas locais dos Estados Unidos? A gente está um pouco na dúvida sobre para quem pesou mais as tarifas. Não, quem pagou realmente foi o importador, né? Uhum. Então foi lá. Foi lá. Foi mais de 1.800 ações, né? Mais os 12 estados que entraram, né? Então, as empresas beneficiadas, inclusive a própria Federação dos Varejistas, né, dos Estados Unidos já está comemorando essa possibilidade de reembolso, que ainda não está 100% definida, né? Uhum. Mas estão comemorando já que isso seria uma injeção de recursos no próprio processo varejista nos Estados Unidos, né? E qual foi o impacto prático
pro exportador brasileiro dessas tarifas? Houve uma queda muito significativa? Quais são os números que mostram isso, conselheiro? Houve, eu não tenho exatamente o número aqui, mas acho que, se não me engano, foi em torno de 6% a 10% de queda, né? Tá. Nós tivemos aí nas exportações para os Estados Unidos. E, então, até não foi tão relevante quanto se imaginava no início, né? Porque isso facilmente se consegue recuperar agora, digamos, né? Mas é que teve também muita antecipação de embarque. Ah, é verdade. Ah, sim. Teve antecipação de embarque, o que acaba amenizando a queda no acumulado do ano. E a gente teria agora o primeiro ano completo, se permanecesse o pagamento das tarifas, em 2026. Agora, sem dúvida nenhuma, vai ser os produtos estarão muito mais competitivos, né? Bem, nós tivemos uma queda agora do dólar, né? Hoje já teve uma queda do dólar, então já essa competitividade já não é tão grande, mas certamente só o fato, né, de não ter essa implicação da tarifa, os pedidos, né, o ânimo, né, digamos, do importador americano é outro já, né? Quando o presidente Trump fala em desenvolver um plano B e ele coloca isso sempre de maneira bastante ameaçadora, assim, o que vocês imaginam? Teria alguma ideia o que pode ser esse plano B? Que tipo de sanção poderia vir a partir de agora? Ele vai buscar agora, talvez de forma mais legal, né, aquilo que poderia ser aplicado, né? Mas não se tem assim uma noção exata do que poderia ser feito, porque a imprevisibilidade realmente é muito grande, né? Alguns produtos não entraram, né, nessa decisão, né? O caso que já estavam, né, o aço, o alumínio, né, o fetamil, eles permanecem ainda com aquelas tarifas, né? E era o que fundamentou, digamos aí, essa decisão dele, né, depois de aumentar todos os produtos. Conselheiro técnico da Associação de Comércio Exterior do Brasil, Henrique Quaresma, muito obrigado pelas informações, pela análise. Boa tarde. Muito obrigado também, um abraço a todos. A gente está vendo aqui que o Donald Trump já está falando que essa decisão da Suprema Corte não impede que o governo norte-americano imponha novas tarifas. Ou seja, ele já está ameaçando impor novas tarifas, porque a decisão é para as tarifas que estavam em vigência até agora. Pelo menos essa é a interpretação que eu estou fazendo da fala dele. Esse é o plano B, PG. Esse é o plano B, repetiu o plano A. Com outro embasamento. Esse acho que é o ponto-chave, né? Porque ele usou uma legislação de 1977, uma lei federal de poderes emergenciais. E assim ele fez a imposição das tarifas. O que decidiu a Suprema Corte hoje, que não caberia ele usar esse mecanismo para a colocação dessas tarifas. Verdade. Que as tarifas deveriam ser impostas, se eram para ser elevadas, a partir de uma votação feita pelo Legislativo, pelo Congresso norte-americano. O que ele vai tentar, tu está indicando, ele vai procurar outras brechas de legislação para dizer, não posso por ali, mas eu posso por essa outra lei impor essas tarifas. É porque essa lei, ela permitia que ele impusesse isso rapidamente, não tinha limite de tarifa, ou seja, não, né, podia ser de qualquer magnitude, não que foi esse absurdo, passar pelo crivo, né, que ele colocou do Congresso, de tarifas de 145% para a China, 50% para o Brasil e Índia. E agora, pelo que ele está dizendo ali na coletiva, né, o que já se especulava, inclusive, a equipe dele já dizia que agora eles vão procurar o plano B. Aí tem por exemplo, essa seção 122 que eu falei, ele pode impor tarifas de até 15% por até 150 dias rapidinho. E aí depois que o Congresso vai avaliar se essas tarifas ficam. A outra 301 que também está sendo cogitada, permite imposição de tarifa em resposta a práticas comerciais desleais. Só que daí tem que fazer uma investigação, tá? Para sustentar e dizer, estou cobrando porque tem investigação. E tem investigação em relação ao Brasil já, tá? Ele usou muito isso contra a China. E aí também não tem limite de tarifa neste caso. E tem mais outras 2 seções, tá? Que o pessoal também cogita que ele pode vir a usar. Aí são um pouco mais restritivas, um pouco mais exigentes. Agora tem um contexto político, tá? Eu estava conversando agora com o superintendente de comércio exterior da Confederação Nacional da Indústria, Federico Lamego, que é o seguinte, o Stout tem frisado aqui, essa ação foi ajuizada por empresas e por estados norte-americanos, tá? E aqui sempre se fala, né, que os maiores aliados do Brasil são os importadores de lá. Por quê? Porque eles não querem pagar mais caro. E também o Partido Republicano está descontente com a política comercial porque ela está impactando negativamente na imagem com efeitos políticos complicados. Eu não sei se isso não vai criar um cenário. Trump é imprevisível, mas daqui a pouco cria um cenário de que ele possa
negociar com o Brasil, porque o Itamaraty já disse, né, está dizendo que vai continuar a negociação comercial independentemente da decisão judicial, e aí que se consiga que ele dê uma amenizada. Mas Trump é Trump. Ele está ameaçando dobrar a aposta, tá? Ele está falando ameaçando medidas mais drásticas. A nossa produção mandou alguns trechos da entrevista do Trump. Ele fala... É um pronunciamento que ele faz agora. Ele fez um pronunciamento. Está fazendo ainda. Ele falou, por exemplo, eu posso fazer embargos contra países. Posso fazer o que eu quiser. Ou seja, ele está ameaçando medidas mais drásticas. Aí ele fala o seguinte... É homem. Talvez a direção que eu deveria ter tomado originalmente é muito mais forte que a minha escolha inicial. Ou seja, está falando em algo mais duro, algo mais contundente do que as tarifas. E aí ele fala, eu posso cobrar até mais do que eu cobrava antes. A gente já falou aqui, né? A primeira tarifa que ele impôs foi de 10%. Então, um produto de $100, chegava lá, o importador tinha que pagar 10%, $10. Depois ele colocou a tarifa extra para produtos brasileiros de mais 40%. Isso, que aí chegava a 50%. Daí chegava a 50%. Então, antes que pagava 10%, passou a pagar 50% lá o importador na hora de entrar o produto. E em muitos casos o produto nem embarcou porque não compensava pelo preço que ia ter que ser vendido no mercado norte-americano. Tirou depois de uma negociação e da pressão interna lá essa tarifa extra de 40% de alguns produtos ou de vários produtos, mas com menor impacto aqui no Rio Grande do Sul, como a Jane disse. Tirou, por exemplo, do café, do suco de laranja, porque esses produtos estavam ficando mais caros para o consumidor norte-americano. E nós vamos conversar agora com o presidente da Fiergs, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Cláudio Bier. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu estava aqui escutando vocês atentamente e nós da Fiergs lá estamos plantão lá, vendo e examinando, junto com a CNI também, o que podemos fazer. Mas eu acho que vocês têm razão quando falam que o Trump é completamente imprevisível, né? Então a gente torce para que a Corte consiga retirar essas tarifas, 10%, depois mais 40%, né? Foram aplicadas em julho de 25. Estamos prejudicando muito, mas é exatamente esse trabalho que a CNI, a Fiergs e as outras federações vêm fazendo lá com lobistas lá nos Estados Unidos, junto aos nossos compradores lá, porque nós estamos sofrendo muito aqui, mas também os nossos compradores estão lá sem outro fornecedor, porque não se consegue trocar um fornecedor assim de uma hora para outra, né? Quais são os setores, presidente, da nossa economia aqui do Rio Grande do Sul, da indústria, mais afetados até agora pelas tarifas? Olha, por tabacos, calçados, móveis, madeira, máquinas, couro, máquinas, né? Munições, né? 69%, veículos, autopeças, móveis, borracha, couro, ferramentas de cutelaria, calçados, que já falei também. Então bastante coisa. A lista é grande. O Rio Grande do Sul, depois de São Paulo, foi o estado mais prejudicado o segundo estado mais prejudicado da nação. Então, para nós é muito importante isso aí. Nós estamos de olho aqui e como eu falei para vocês, tem um trabalho nosso também. Nós ajudamos os setores aí, Fiergs e CNI, a contratar lobistas lá e advogados lá também para ver se conseguimos fazer alguma coisa, porque com o diálogo nós não estávamos conseguindo nada. Então a nossa posição é de esperança agora, né, que venha dar certo isso aí. Mas o que vocês disseram também preocupa, porque ele é um homem, novamente, ele é imprevisível, né? Então, nós estamos tratando de uma pessoa que a vida inteira negociou, fez seu império negociando desta maneira, assim, com muita truculência, né? Ele anunciou, presidente, só para dar uma informação, ele anunciou nesse pronunciamento que ele vai assinar ainda hoje um decreto impondo uma nova tarifa global
de 10% sobre todos os países. Seria mais uma, além do que ele já está cobrando. Isso. Então, no Brasil, com essa decisão da Suprema Corte, se retirou a tarifa de 40% de parte dos produtos. De parte dos produtos e ficou valendo aquela tarifa de 10% ainda, é isso? Então, alguns pagam 10 e outros pagam 50. Hoje esse é o resumo, né? E agora se em geral. Agora se vai ter mais 10% para todo mundo, é uma tarifa global nova que o presidente dos Estados Unidos está ameaçando assinar ainda hoje um decreto. Mas se ainda ficar os 10 mais 10, é uma coisa... Ainda sai na vantagem. É menos pior do que os 50. Menos pior do que os 50, né? Mas é por isso, é exatamente isso que nós estamos tentando. Agora, nós também temos esse temor aí que vocês têm também aí dele fazer outro decreto aí nos prejudicando mais ainda, né? Mas é evidente que é um trabalho nosso e nós estamos esperançosos que venha dar resultado e que a gente consiga exportar, para voltar a exportar novamente para lá, porque ano passado vocês viram nossa indústria foi tremendamente prejudicada e mostrou aí no recuo industrial do ano passado, né? Foi exatamente esse problema com os Estados Unidos, que além das tarifas ainda teve o aspecto negativo, quer dizer, o pessoal não sabia o que fazer, se investia, se não investia, quer dizer, houve uma paralisia nos investimentos da indústria do Rio Grande do Sul. Qual é a orientação prática agora para as empresas aqui do estado, presidente, enquanto não se define exatamente o que vai acontecer? O que a Fiergs orienta? Não, como eu disse, nós estamos de plantão, nossos departamentos estão de plantão na Fiergs, nós estamos atentos ao que está acontecendo e junto com a CNI, nós trabalhamos muito em conjunto com a CNI, né? Então, nós estamos torcendo para que essa medida que foi conseguida, que nós conseguimos nos Estados Unidos, aconteça. Agora, também eu tenho receio das retaliações dele, te confesso, nós todos, não é eu, a indústria do Rio Grande do Sul, né?